Bom dia, povo de Deus! Estamos aqui mais uma vez juntos, estudando a Palavra de Deus. Hoje o tema é a primeira família. A notícia da lição diz que não há muitos detalhes nas páginas iniciais da Escritura acerca do tipo de educação familiar que ocorria nos primórdios da história da humanidade. Embora tenhamos a certeza de que a educação naquela época se dava na própria estrutura familiar. No livro Educação, na página 33, lemos o seguinte: o método de educação estabelecido no Éden era centralizado na família. Adão era o filho de Deus, Lucas 3, verso 38, e era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instruções. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. Bem, sabemos que o Éden foi estabelecido não só como o lar de Adão e Eva, mas também foi estabelecido como uma escola, uma classe, onde que eles aprenderiam lições preciosas sobre a natureza, sobre a criação. E sabemos que antes do pecado, eles aprendiam tudo sobre a natureza. Querido, existem alguns textos que a lição menciona hoje, e está aí na tela para vocês lerem, e eu gostaria que vocês lessem esses textos, que é muito importante. É nesses textos que a gente vai ter uma ideia de quais eram os assuntos que era ensinado para Adão e Eva. Por exemplo, nós vimos no Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2 sobre a criação, e com certeza Deus falou isso para Adão e Eva. Vemos a queda de Adão, ou seja, a lição mostra, a partir do capítulo 3, a queda, consequência da sua desobediência. E dentro do capítulo 3, nós encontramos a primeira promessa de salvação, de redenção, que encontramos no verso 15 do capítulo 3 de Gênesis. Esses assuntos eram falados e eram ensinados para Adão e Eva. Ou seja, antes do pecado, eles aprenderam sobre a criação. Após o pecado, eles começaram a aprender sobre a redenção, sobre a salvação. Por que sabemos disso? Porque os filhos de Adão e Eva, eles conheciam o que os pais deles haviam ensinado para eles. Prova é que Abel e Caim levantavam altares de sacrifícios a Deus. Esses altares representavam a certeza, a confiança na promessa de que logo voltaria o Salvador do mundo para levá-lo de volta para o Éden, da onde que um dia eles saíram. Mas pense bem, o altar de sacrifício que Abel e Caim levantou para o pai provocou entre os dois irmãos uma certa inveja, uma certa briga, e Caim acabou matando Abel. Aí eu pergunto, na escola do Éden, antes do pecado, houve um problema. O problema é esse que levou eles a perder o lar que eles viveram. Adão e Eva começou a ensinar os filhos, eu imagino, de uma forma muito perfeita. E mesmo assim, acabou sofrendo a família de Adão e Eva com a morte de um dos filhos. Querido, a pergunta que eu faço hoje é a seguinte: mesmo com uma boa educação, dando o que é melhor para os nossos filhos, fazendo o que é melhor para os nossos filhos, muitas vezes acabamos errando. Os nossos filhos não seguem aqueles planos, aqueles propósitos pelos quais nós, como pais, desejássemos que eles seguissem. Pois bem, se com tudo isso, a gente protegendo nossos filhos, muitas vezes eles acabam caindo, deixando de seguir os nossos exemplos, seguindo as nossas orientações, imagina se nós negligenciarmos. Hoje, muitas vezes, com a corrida do tempo, falta de tempo para fazer tantas das coisas, e preocupado com o sustento, com a manutenção da casa, muitas vezes pais não têm tempo para educar os seus filhos. Muitas vezes deixa essa tarefa para outras pessoas. E o relacionamento familiar acaba ficando a desejar.
Será que não é isso que está faltando em muitas casas? A família se reunir, conversar, tirar tempo para brincar com os filhos, tirar tempo para falar da palavra de Deus, mostrar a Bíblia Sagrada como sendo a palavra de Deus, para que eles possam crescendo, acreditando em Deus, fazendo a vontade de Deus, conhecendo o plano de Deus, se familiarizando com a palavra de Deus e tornando pessoas melhores. A palavra de Deus ensina nós nos relacionarmos com todos os tipos de pessoas. A Bíblia Sagrada nos ensina que nós somos filhos de Deus e todos nós somos iguais perante Deus. Hoje, a humanidade está revoltada. Hoje, parece que falta Deus na sociedade. Com tantas igrejas falando de tanto de Deus, e por que essa calamidade social está acabando com a nossa sociedade? Por que tanta briga? Por que tanta inveja? Por que tanto ciúme? Por que tanta corrupção? Eu imagino que é falta de ter um bom relacionamento com a palavra de Deus e com Deus. Isso começa na família. Que Deus te abençoe. Esse assunto é muito extenso. Eu tenho certeza que teríamos que ficar muito tempo tocando nesse assunto. Mas eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, meu querido irmão, minha querida irmã. E se por um acaso houve algum desajuste na família, não fique triste. Coloque na mão de Deus. Procure consertar aquilo que você achou que errou, aquilo que foi negligenciado. Peça perdão, se reconcilie com Deus e com certeza Deus vai ouvir o seu coração, vai ouvir o seu perdão. Esse é meu desejo e minha oração. Hoje eu quero orar pelas famílias e eu convido você para fazer isso comigo. Querido Pai que está nos céus, hoje aprendemos um pouquinho sobre a primeira família. Que privilégio essa família teve de conhecer a criação através dos teus ensinamentos diretamente. Nessa noite, nessa manhã, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor também abençoe as nossas famílias, que o Senhor nos dê a sensibilidade de saber aonde que estamos errando. Apresente dentro da Tua Palavra ou dentro de algum livro que possa nos orientar de uma forma melhor, de como poder corrigir aqueles erros que cometemos no passado e procurar viver em paz e viver unido com nossos filhos, com a nossa família. É o que eu te peço e agradeço por Jesus. Amém.